Bom dia, pessoal. Esse é mais um podcast Clube Criminal. Clube Criminal é um dos vários elementos do movimento criminal na prática. Movimento criminal na prática que é formado por mim, Thiago Buni, advogado criminalista, professor e mestre em ciências criminais, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 100 mil anos, e João Ricardo Batista, que já fez juiz do Oiapoque ao Chuí e até na Lua. Clube Criminal é um podcast gravado 100% ao vivo e sem corte sobre direito penal, processo penal, advocacia criminal. E a gente está aqui sempre, não dá para esquecer, segunda e quarta-feira, ao meio-dia, no horário de Brasília. Sempre recebendo algum convidado bacana ou abrindo uma possibilidade de você trocar experiência com a gente e fazer sua consultoria gratuita sobre advocacia criminal com perguntas e respostas, que é o que vai acontecer aqui hoje. Lembrando, esse episódio e todos os outros estão gravados, tanto no Spotify, é só você entrar no Spotify e pesquisar por Clube Criminal, ou no YouTube, da mesma forma, é só você entrar lá no YouTube e pesquisar por Clube Criminal. Lá você vai achar mais de 180 episódios, salvo o melhor juízo, aqui, recebendo convidados ou respondendo perguntas e respostas. Mas esse privilégio de participar aqui ao vivo, de mandar perguntas e respostas pra gente, você só tem se você estiver nos acompanhando aqui agora pelo Instagram. Então, nesse momento, que eu vou passar a palavra pro Rodrigo, eu vou te pedir uma ajuda. Nós estamos chegando aqui a 80 pessoas. Eu vou pedir para você clicar nesse aviãozinho que tem aqui do lado, ó. Aqui debaixo do Rodrigo tem um aviãozinho, tá vendo? Né? Parece uma setinha, assim, é um aviãozinho, daqueles aviãozinhos de papel que você fazia na época do primário, lá na época do ensino fundamental. Clica aqui nesse aviãozinho e manda para 2, 3 colegas advogados criminalistas. Não precisa mandar para muita gente, não. Mas clica aqui no aviãozinho e manda para 2, 3 colegas. Depois que você mandar para 2, 3 colegas, clica no coração, porque daí você vai ajudar também a gente a chegar mais gente aqui. Quanto mais gente nessa live de hoje, mais perguntas, mais resposta, mais conteúdo que a gente vai trocar. Não é não, Rodrigo? Bom dia, meu amigo. Exatamente isso. Bora lá, pessoal, colocar aqui no ponto de interrogação sua pergunta, sua dúvida jurídica, para que a gente possa te ajudar a responder e debater sobre os mais variados tipos de temas aqui hoje com você. Eu e o Thiago Buni estamos à disposição. Então já deixa a sua pergunta aqui nesse ponto de interrogação, para que a gente possa começar a responder cada um de vocês, tá? Lembrando que o replay fica lá no Spotify, é só vocês acessarem Spotify, vocês vão acessar o replay aqui para quem perder. E se você está ouvindo no Spotify e quer fazer sua pergunta, vem acompanhar ao vivo pelo Instagram, tá? Vamos fazer esse cross de mídias aí. Bom, show de bola. Já tem alguma pergunta aí, Thiago, para a gente poder... Já tem. Para mim tá na tela. Para você tá na tela, Rodrigo? Não. Tá aparecendo aí? Aí não tem problema. Tá, eu tô vendo aqui. A primeira pergunta é do Rafael Queiroz. Pessoal, respondem aqui no comentário pra gente se vocês estão vendo a pergunta do Rafael Queiroz ou não, tá? Porque pra mim aparece pro Rodrigo não. Eu quero saber se tá aparecendo ou não pra vocês. A pergunta do Rafael Queiroz é a seguinte: vale a pena ser dativo na área penal? Vale a pena atuar como advogado dativo na área penal? Olha lá, o Vinícius falou que tá aparecendo. Ótimo, então. Rodrigo, a pergunta é essa: vale a pena ser dativo na área penal? Vou começar, tá, Rodrigo? Olha só, eu sempre falo, quando você está começando na advocacia criminal, você paga um preço muito caro por ser uma área diferente das outras no que diz respeito à captação de clientela. A captação lícita, óbvio, que a gente está falando aqui. Porque todo advogado recém-formado vai ter um familiar que teve um problema de uma passagem aérea e que vai te procurar para fazer uma ação. Todo advogado vai ter algum familiar que teve algum protesto indevido. Todo advogado vai ter algum familiar que tem alguma empresa, por menor que seja, que algum dia vai ter algum problema trabalhista com o funcionário. Então, percebe? É muito mais fácil que cheguem até você no começo da tua carreira profissional causas e casos que não sejam ligados à área criminal. Então, eu recebo essa pergunta diariamente, Thiago, como é que é começar? Como é que eu faço para começar a ser advogado criminalista? Como é que eu conquisto os primeiros clientes? Algumas coisas que eu sempre falo. Todo mundo tem que saber que você é um advogado criminalista. E a maioria das pessoas que me perguntam isso, quando eu vou olhar o perfil do Instagram, não tem nem informação que a pessoa é advogado lá, ou se tem informação que ela é advogado. Poxa, aí é óbvio que vai chegar todos os tipos de casos para você. Tem que colocar que você é advogado criminalista, se é essa área que você quer atuar. E isso é um ônus, né? Por quê? Porque por conta dessa situação pode ser que outros clientes não cheguem até você. Mas é importante você pagar esse preço de renunciar a outros casos para poder se dedicar de forma especializada à advocacia criminal. Então a primeira coisa eu venho falando isso sempre, esse aqui é o novo cartão de visita, tua rede social, teu Instagram, teu Facebook, essa é a sua nova rede social. Aqui as pessoas precisam entrar e saber que você é advogado criminalista. Então comece a se apresentar aqui como advogado criminalista. Faça o máximo de pessoas do seu círculo social saberem que você é advogado criminalista.
deixando isso claro na conversa com os amigos, ao conhecer pessoas, né? Sempre você fala, você é advogado. A pessoa pergunta que área que você atua. É importante você falar na área criminal. E se a pessoa não perguntar, você deixa claro, sou advogado e atuo na área criminal. Isso é importante, o maior número de pessoas saberem que você é advogado criminalista. Bom, falado isso, vamos para a pergunta dele de fato. Vale a pena ser dativo na área penal? Não só vale a pena, como é importantíssimo, tá? Se você começou a atuar, já tem, de certa forma, uma renda que está vindo de outros tipos de processo, de outras áreas que não da área criminal, ou até da área criminal, mas aquilo não te ocupa em tempo ainda. No começo da minha carreira era assim, eu tinha muito tempo vago ainda, tinha muito ócio. Você começa a advogar, tem 5, 10, 15, 20 processos, às vezes até 50. E isso não te ocupa diariamente. É importante buscar o cadastramento ou junto ao fórum, eu não sei como é que é na sua comarca, isso você tem que se informar, ou junto ao fórum, nas varas criminais, ou junto à OAB, para poder atuar de forma dativa. Sim, isso é importante. Por quê? Porque aquele cliente que você atuou de forma dativa e fez um bom trabalho vai levar seu nome para outras pessoas. Você vai começar a ser conhecido no âmbito criminal, não só por pretensos clientes, mas pelos juízes, pelos promotores, pelos delegados de polícia. No tribunal, você vai começar a ser conhecido como um advogado criminalista. E se você ainda não tem tantos processos criminais de clientes contratados com honorários advocatícios que te levem a ter esse conhecimento, atuar em alguns processos dativo é importante sim. Óbvio que você não vai viver só de dativo, óbvio que se você fizer um monte de dativo, isso vai encher a tua agenda e você não vai ter tempo de ter clientes criminais. Mas para quem está começando, o dativo é muito interessante, tá? Você precisa ser visto para ser lembrado. Rodrigo, não sei se você quer acrescentar alguma coisa enquanto eu vou procurando outra pergunta. Sim, vamos lá. O dativo depende muito de estado para estado, tá? Cada estado vai ter uma forma diferente de fazer o dativo. Por quê? Depende da atuação da Defensoria Pública. No final das contas, não era para existir advogado dativo. Assim como por um longo tempo, para quem não sabe, existiu promotores dativos. O promotor dativo também era uma figura que existia, mas depois da Constituição isso foi abolido e promotores foram instalados em todas as comarcas, vamos dizer assim, e acabou essa figura do promotor dativo. Ninguém mais podia fazer a acusação de forma indicada, né? Mas ainda não está assim, mas isso é algo que com o tempo tende a, ou era para diminuir, e os réus serem defendidos todos pela Defensoria. Então vai depender do estado. Em São Paulo, existe um convênio entre a Defensoria Pública e a OAB. Você vai pedir para que você possa atuar pelo convênio da OAB, por exemplo. Você vai lá se cadastrar e vai falar quais áreas você quer atuar. E a Defensoria Pública, quando ela tiver algum caso que ela entenda que precise, ela vai indicar para um advogado. Isso não é bem visto pela maioria das defensorias. É legal você entender isso, por quê? Porque a tendência é que isso diminua, tá? São Paulo é um pouco difícil. O Vinícius falou que Rio não tem dativo. Então tem que entender como é que funciona em cada estado. No Mato Grosso do Sul tem? Sim. Às vezes o juiz da própria comarca, ele indica para um advogado ali, ou então ele nomeia um advogado, às vezes ele pede para a OAB da comarca indicar, então depende muito de lugar para lugar, tá? Só que o que eu queria falar? Dar certo, ter sucesso, depende de você. Depende de você querer dar certo. Eu acho que isso é o ponto principal aqui de tudo que o Thiago estava falando ali também, né? Para a gente poder unir as duas coisas. Por que eu estou falando isso? Depende de você querer dar certo. Porque o que a gente vê na Defensoria Pública, na maioria das vezes, processo que vem do advogado dativo, o advogado que foi indicado, é aquele processo que tem o maior número de erros. É onde o advogado atuou com o maior descaso possível. Por quê? Normalmente porque ele não concorda com o tanto que está pagando para ele. Segundo ponto, ele não vai receber de forma rápida, tá? Se for aqui no Mato Grosso do Sul, você vai ter que entrar com um processo de precatório para poder receber isso que foi determinado pelo juiz ali, e isso vai dar um problemão. Eu sei que no Ceará também é assim. O advogado quase nunca recebe quando ele atua como dativo, porque vai depender dele entrar com esse precatório, do Estado conseguir pagar. Então o advogado vai aprendendo que, eu estou atendendo essa pessoa, mas eu não recebo. E a partir daí ele começa a atuar de forma não diligente. Ele começa a deixar passar, vamos dizer assim, várias coisas. A petição que ele faz para o cliente pago é uma, a petição que ele faz para o dativo é outra, e isso vai entrar num ciclo que você vai ser conhecido como profissional que não faz direito, que não trabalha direito. Então você tem que tomar cuidado com esse ponto. É uma balança, você vai pesar. Cara, para mim não compensa fazer dativo porque eu não tenho tempo para me dedicar aos processos dativo. Então não entre nessa de fazer dativo. Agora, cara, eu estou começando agora, eu não tenho processo, eu quero adquirir experiência, eu quero ir para cima, eu vou fazer dativo. Então faça como se fosse um cliente pago. Ele tem que entrar na sua carteira como se fosse um cliente pago. O João até falou aqui para vocês diversas vezes sobre as indicações de júri que ele pegava, né? Ele pegava lá uma pessoa que ia
que ia lá para a Defensoria Pública, conversava com esse cliente, explicava para ele a situação e perguntava se ele queria como pro bono de uma representação, tá? Aí você vai analisar se isso é possível ou não fazer na sua comarca, você analisa os riscos que tem essa conduta ou não, para você poder fazer. Mas a questão é, você tem que tratar essa pessoa que veio do dativo como aquele pago. Tá? Para quê? Porque essa pessoa vai ser um ponto de contato. A advocacia criminal ela funciona muito com base em indicação. A indicação do advogado criminalista é um dos pontos de maior atração de cliente. Então você tem que entender que aquele cara dativo, ele não está vindo para o seu escritório para você ganhar 300, 400 para fazer um pedido. Porque é o que a defensoria vai pagar na maioria das vezes, né? Principalmente no convênio lá de São Paulo. Aqueles 300 significa um cliente satisfeito, que atuou bem com você, que às vezes está preso lá e consegue falar com outras pessoas, que quando precisar alguém em volta dele, de um advogado criminalista, vai te indicar, vai falar, olha, vai lá por ele. E é muito interessante você fazer essa divisão, tá? Você colocar esse ponto divisório, que é você explicar para o cliente, olha, você veio pela Defensoria Pública, é uma indicação, mas eu não trabalho só assim. Eu também trabalho de forma particular, tá? Você vai explicar para ele o que é a Defensoria Pública, que na Defensoria Pública é uma roleta, que ele vai cair com alguém que ele não sabe quem é, mas se ele quiser que você atue nos processos dele de forma mais personalíssima, vamos dizer assim, ó, é o Rodrigo que vai atuar com certeza em todos os processos, você já viu minha dedicação, você pode vir sem ser pela Defensoria Pública. Tá? Você pode vir contratando, você pode me indicar, ou então até mesmo você pode sugerir isso para o seu cliente. Cara, você gostou muito do que eu estou falando, do que eu estou fazendo, da forma como atuei no seu processo, então você pode me indicar para os seus clientes, mas você só vai conseguir fazer isso se você quiser dar certo. E para querer dar certo, você não está pegando aquele cliente pelos 300, 400. Você está pegando aquele cliente para ele fazer o seu nome. É diferente a visão, tá? Agora, tem advogado que vive de pro bono, né? Aí é outra história. E isso vale para a advocacia também, quando vocês começarem a receber honorários, viu, pessoal? Tem muito advogado criminalista que tem contratos antigos de clientes antigos ou começa a fechar contratos melhores em determinado momento da vida e começa a atuar melhor no processo que paga melhor e menor, de forma mais relapsa, no processo que paga menos. Acho que o grande destaque da tua advocacia criminal é defender todos os clientes da mesma forma. Eu tenho até hoje no meu escritório clientes do início da minha carreira profissional, processos que são mais complexos, que foram mais demorados. Eu tenho clientes que atendo de forma pro bono ainda até hoje no meu escritório. E todo o trabalho é sempre o mesmo. É uma coisa até que a gente discute muito aqui no escritório. A gente se dedica da mesma forma nos grandes processos decorrentes de operação, que tem mídia em cima, que dão maior repercussão, quanto nos processos de menor complexidade. É isso que vai te trazer, vai te trazer um know-how de um advogado criminalista confiável, uma pessoa séria, um advogado que pode ser indicado pelos seus clientes. É o que o Rodrigo falou, basta você saber se você quer ou não. Tem que virar essa chave na tua cabeça. E eu já vou engatar, já que eu estou falando de honorários, falando primeiro de dativo, então, aonde não tem honorários, e agora é uma pergunta sobre honorários advocatícios. Acho que não está aparecendo ainda para o Rodrigo, mas o pessoal falou que está aparecendo para todo mundo. Vou ler para você, Rodrigo. É uma pergunta do Lucas Ramos. Ele fala assim, professor, como cobrar honorários para a audiência de custódia? Gente, esse tema é muito interessante. Um dos temas que eu mais gosto de falar é sobre esse tema. Honorários advocatícios. E eu sei que esse é um dos maiores bloqueios dos advogados. Não só dos advogados criminalistas, mas principalmente do advogado criminalista. Porque quando chega um cliente no teu escritório, o problema que ele tem é muito sensível. E aí, com todo respeito aos colegas que atuam em outra área, muito mais sensível do que a maioria dos problemas da área civil, da área tributária, da área trabalhista. É aqui no criminal que o teu cliente pode perder aquilo que ele tem de mais precioso, a liberdade. Ou até que o cliente já perdeu essa liberdade porque ele está preso preventivamente, porque ele está preso em flagrante. Então é um momento muito delicado, é uma situação muito sensível e o risco de prejuízo lá no final é muito grave. Então tratar de honorários na advocacia criminal tem algumas peculiaridades, tem diversas particularidades que você precisa aprender. E aliás, olha só que importante essa pergunta. Quero deixar claro para vocês que esse é o tamanho a importância, esse é o primeiro tema da imersão Formando Criminalistas, que vai acontecer na semana que vem, do dia 2 ao dia 5 de maio, tá? A nossa imersão, a 4ª imersão Formando Criminalista comigo, um evento 100% online, 100% gratuito. Na primeira aula eu vou falar sobre isso, honorários advocatícios, mas não vou deixar, por conta disso, a pergunta do Lucas sem resposta. Vou responder aqui, mas vou responder sobre a audiência de custódia. Na primeira aula da imersão eu falo sobre honorários na execução penal, honorários por ato, honorários de êxito, possibilidade de receber em bens do cliente,
possibilidade de receber em créditos do cliente, quais são as cláusulas importantes que você pode ter em contrato. Inclusive, depois dessa primeira aula que vai acontecer na semana que vem, eu mando, para quem tiver inscrito na nossa imersão, um material com modelos de cláusulas de contrato de honorários, só para você copiar e colar e adaptar o caso em concreto no teu contrato. Então não perde a primeira aula da imersão na semana que vem, dia 2 de maio, né, Rodrigão? Exato. E, Thiago, tem muita gente que não sabe, né? Nem se pode receber em bens, por exemplo. Eu posso pegar aquela moto, aquela casa do meu cliente e nem se tem alguma condição específica para isso. Né? Tipo, pô, se eu for receber essa casa, eu preciso ter alguma coisa no meu contrato? Não preciso, é só aquele contrato que eu já tenho. Isso aí tudo o Thiago esclarece. E aí, depois que o Thiago falar um pouquinho sobre audiência de custódia, enquanto isso, vocês colocam aqui nos comentários, eu queria saber se vocês sabem o que é LTV. Tá? É um conceito muito importante. Se você não usa aí no seu escritório, depois eu vou explicar para você, que você tem que saber o que é LTV. Mas vai lá, Thiago, explica aí. Vamos lá, Lucas, como cobrar honorários para audiência de custódia? Primeira coisa, Lucas, se você for contratado já por flagrante, na maioria das vezes o advogado pensa no atendimento em flagrante e na audiência de custódia, sabendo que você pode cobrar só para fazer o flagrante ou para fazer os dois, flagrante e audiência de custódia. Acontece muito isso, tá? Flagrante e audiência de custódia, você cobrar para fazer os dois, ok? Como que eu posso fazer essa cobrança do flagrante e da audiência de custódia? Lucas, primeira coisa, se você é um advogado que está no início da carreira profissional, você pode ir lá no Google e colocar tabela da OAB. Essa tabela da OAB é uma tabela por estado. Vou abrir aqui agora para vocês verem como é que funciona aqui no nosso estado. Vou só colocar para o cantinho aqui para vocês verem melhor, só um pouquinho. Vai colocar no Google, tabela da OAB. Aqui eu coloquei o meu estado, tá? Tabela da OAB. E aqui já vai aparecer o link, ó. Tabela da OAB, honorários advocatícios. Tá vendo para ver, né? Tá dando para ver, né, Rodrigo? Abrir a tabela, ó. Essa é a tabela, ó, valores de referência. De 8 de 2021 até 8 de 2022. Bom, então eu sei que eu estou com a vigente. A primeira coisa que você vai fazer é dar um Ctrl F e pesquisar se de fato tem o valor de audiência de custódia nessa tabela da OAB. Não tem, tá? Não tem o valor de audiência de custódia. Vamos pesquisar se tem o valor para atuar em flagrante na tabela da OAB? Também não tem. E aí, Thiago, como que eu faço? E aí, isso é algo que eu e o Rodrigo sempre falamos. Nem todos os atos estão descritos na tabela da OAB. Isso é um problema? É, mas é um problema de fácil resolução. Você consegue tratar ele por equiparação. Olha só, inquérito policial. Eu tenho aqui, na tabela da OAB do Mato Grosso do Sul, que é o meu estado, um rol de honorários para atuar em inquérito policial. E aqui ele fala, ó, qualquer diligência perante órgãos de polícia. Essa diligência pode ser o atendimento ao flagrante? Pode, tá? Pode ser o atendimento ao flagrante. Você vai acompanhar só a diligência do flagrante e a audiência de custódia. Olha o valor, R$ 1.900. E olha que interessante, esse valor é das 8 às 18. Corre, dá uma olhada na tabela aí do seu estado para ver se ele tem essa possibilidade de acréscimo, como tem aqui na tabelinha da OAB do Mato Grosso do Sul, de 20% a 30%, se for fora desse horário. É como se fosse um adicional noturno na tabela da OAB. Bem interessante. E olha só, esse é o valor de uma diligência. Tiago, esse valor tá barato. Tá bom. 1.940 é o valor mínimo. Você pode cobrar mais que isso? Pode. Pensando que você vai acompanhar o flagrante e a custódia, você pode cobrar 1.940 para o flagrante e 1.940 para a custódia? Sim. E até vou te dar mais dicas. Olha só, Lucas. Você pode cobrar esse valor e deixar claro para a família. Olha só. Se ele for mantido preso após a lavratura do auto de prisão em flagrante, e aqui normalmente ele é mantido preso, se não está naquelas situações que o delegado pode ou não conceder fiança. Ontem um advogado me perguntou, Thiago, acabaram de entrar em contato para eu atender um flagrante, é o meu primeiro flagrante. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Olhar qual é a capitulação e olhar se essa capitulação está dentro da possibilidade do delegado arbitrar fiança, que está no artigo 322 do CPP. Olha lá, artigo 322 do CPP. Quando a pena máxima não supera 4 anos, o delegado pode ele mesmo arbitrar fiança. Então, nesses casos, provavelmente você vai para a delegacia, acompanhar a lavratura do auto de prisão em flagrante, acompanhar o interrogatório do teu cliente e vai sair com o teu cliente, se ele pagar a fiança, pela porta da frente. Se não é caso em que o delegado pode arbitrar a fiança, aí você já começa a pensar que vai atuar também na audiência de custódia. Voltando para o honorário,
Se você cobrar um valor para o flagrante, um valor para a audiência de custódia da família, você pode deixar claro que, olha, se ele não for solto no flagrante e nem solto na audiência de custódia, depois da custódia eu tiver que fazer um habeas corpus ou um pedido de revogação da prisão preventiva, esse valor inicial para atuar no flagrante, para atuar na audiência de custódia, eu consigo abater do valor que eu vou cobrar para fazer um pedido de habeas corpus, para fazer um pedido de revogação da prisão preventiva, tá? Então, esse abatimento deixa a família mais tranquilo. E aqui entre nós, uma conversa só entre advogados. Não necessariamente você vai abater. Você pode cobrar o valor que você cobraria mesmo, tá? Do HC e colocar além esse valor que você vai fazer para atuar na audiência de custódia, que você vai fazer para atuar no flagrante. Se você perceber que isso é possível, você englobar esse valor, pode fazer, tá? Só uma última pergunta antes de responder, antes de devolver para o Rodrigo. Perguntaram aqui, Thiago, esse valor da tabela realmente é possível no início da carreira? Eu vou responder essa pergunta, Railson, na imersão formando criminalista. Qual que é a principal dica e qual que é a melhor estratégia para você, nem no início da carreira profissional, precisar cobrar menos do que a tabela? Eu nunca precisei cobrar menos do que a tabela desde o início da minha carreira profissional, só que eu usei de um argumento estratégico para isso. E eu só vou falar esse argumento estratégico porque isso é muito importante na primeira aula da imersão. Então, Railson, e quem tiver mais com dúvida sobre como fazer, qual é o segredo para cobrar ou não o valor dessa tabela, já falei muita coisa aqui, se inscreve na primeira aula da nossa imersão. Fala, Rodrigo. Show! E aí, pessoal, o interessante também de você entender é que, sem adentrar no mérito da aula do Thiago, né, porque eu já vi essa aula, ela é fantástica, assim, e ele sempre traz coisas novas para acrescentar e mudou muito minha visão, tá? Se eu tivesse essa aula antes de ter estudado para defensoria, muito provavelmente eu atuaria na advocacia criminal e, como eu já contei aqui, mas quero contar de novo para vocês, eu fui estudar para concurso justamente porque eu não sabia como cobrar, tá? Então, a minha maior dor era essa. Eu sabia fazer, eu sabia que eu era bom no que eu fazia, mas eu não sabia como precificar essas coisas. Então, eu acabava não sabendo cobrar das pessoas, fazia de graça, não dava valor para aquilo que eu estava fazendo. E aí, eu só quero pontuar isso que eu acho que é bem importante, que você entenda que quando você está falando sobre preço e tempo, todo mundo tem essa coisa, tá? Como que a pessoa, se ela não tiver dinheiro nenhum, ela vai procurar a defensoria pública. Então, o cara que chegou em você, ele tem uma mínima condição de contratar um advogado. E o preço que ele vai pagar, ele tem condição, só que é questão de prioridade. Então, se ele não entender que aquilo é uma prioridade na vida dele, muitas vezes ele vai deixar de pagar aquele valor. Porque, imagina só, você está falando sobre a liberdade de alguém. Você acha mesmo que essa pessoa ela vai querer pagar o mais barato? O advogado mais barato? Sendo que ela pode consultar a defensoria pública se ela não tiver condições de contratar? Ela não vai querer o mais barato. No direito criminal é diferente. Ela quer aquele que seja melhor para ela. Claro que ela não vai querer o mais caro. Ela gostaria de pegar o melhor advogado, o mais bambambam. Mas aí realmente está fora da condição dela. Agora, quando você fica num determinado ponto, num determinado parâmetro, aquela pessoa tem como chegar naquele valor. Só que às vezes ela não vai colocar isso como prioridade na vida dela. Aí ela não vai entrar, ela não vai fechar com você. Então fica ligado para essa questão de prioridade. Tem que mostrar para ela que a prioridade da vida dela é aquele momento processual, tá? Nossa, mas isso é mercenário. Não, isso é você trabalhar dentro da tabela da OAB. As pessoas têm um bloqueio quando a gente fala sobre dinheiro muito grande, que elas acham que todo mundo tem que trabalhar de graça, todo mundo tem que fazer tudo para elas e elas não têm que pagar nada por conta disso. E a gente tem que mudar essa visão que a gente tem. Porque enquanto a gente não muda essa visão que a gente tem, nós vamos começar a sofrer isso todo momento, tá? Eu vou lá cobrar da minha advocacia e na minha advocacia não vai para frente. Por quê? Porque toda hora a pessoa que está sentada na minha frente, eu começo a atrair esse tipo de gente. Aquela pessoa que acha que o advogado tem que dar consulta de graça, que o advogado tem que tirar a dúvida dela e tem que ser de graça, quando nada disso é de graça, né? Você tem o seu custo do seu escritório. E é isso que eu queria falar com vocês, tá? Quem sabe aí o que é LTV? Alguém sabe o que é LTV? Já aplicou no escritório LTV? Conhece? Eu vou dar outra sigla, que é o CAC, tá? Essas duas coisas, o CAC e o LTV, você, mesmo no começo da carreira, você tem que saber dentro do seu escritório. Sabe o que é isso? Ou não sabe o que é isso? Vamos começar com o CAC. O CAC é o custo de aquisição de cada cliente seu. Então você tem que entender quanto cada cliente custa para você poder fechar um contrato com ele. Por que, Rodrigo, eu tenho que entender isso? Porque quando o cliente sentar na sua frente e falar que vai pagar R$500 para você fazer um flagrante, você tem que entender se o custo de aquisição dele não foi maior que R$500. Porque senão, nesse caso, você vai estar pagando para trabalhar. E aí você vai ter que entender, com relação ao CAC, você vai ter que entender se eu vou pagar para trabalhar no caso desse cliente, se meu custo de aquisição desse cliente é maior do que o valor que ele vai me pagar, ele tem que me trazer algum outro benefício.
Por exemplo, ele tem que me indicar para muita gente, ele tem que trazer uma mídia muito grande. Então tem um monte de advogado que atua em caso midiático sem cobrar. Claro, porque a conta do CAC dele, o custo de aquisição daquele cliente, a mídia está incluída. Ele colocou naquele valor que ele vai fazer lá no final, tá? Então, então a CAC pode ser certidão de antecedentes criminais, mas aqui a gente está falando sobre business, né? O direito criminal como um business. LTV ou CAC, é isso? Exato, são coisas diferentes, tá? O CAC, então, é o custo de aquisição de cliente. Isso aí tem que estar na ponta do lápis, você tem que precificar isso. Quando o cliente sentou na sua frente, você tem que entender, por exemplo, quanto você vai gastar de gasolina para ir e voltar. Às vezes o cara está numa outra penitenciária. Tudo isso o Thiago vai explicar mais detalhado. Mas só para você entender, tá? Isso tem que estar na ponta do lápis. Cara, eu vou ter que imprimir um processo de júri que tem mais de 1000 páginas. Eu vou ter que atuar num processo de júri que vai custar quantas horas do meu dia? Tudo isso é o custo de aquisição do seu cliente. Tá? Você tem que e no começo da carreira profissional, isso é caro, né, Rodrigo? No começo da carreira profissional, isso pode ser pesado para muita gente, Exato. Olha só, o João, ele saiu aqui de Campo Grande, ele está indo para uma comarca lá no interior de São Paulo, depois ele vai, na sequência, ir lá para Brasília, pensa só de deslocamento, quanto isso não vai custar para ele. Ele chegar numa comarca do interior de São Paulo, saindo de Campo Grande, saindo dali, indo para Brasília e voltando aqui na mesma semana para fazer 2 tribunais do júri. Então, o preço de aquisição daquele cliente pro João, ele tem que saber, tá? E aí você tem que saber uma média. Porque quando a pessoa chegar para você e falar, olha, você faz um processo de flagrante? Você vai falar assim, faço. Você faz uma ida à delegacia? Faço. Mais ou menos, você tem que saber quanto é o CAC de uma ida à delegacia, para você poder cobrar, tá? Que é o custo de aquisição de cliente. Esse é um ponto. O segundo ponto é o LTV. O que é o LTV? No empresarial, vamos dizer assim, a gente precisa um pouco ser do empresarial, principalmente vocês que são advogados que recebem, ele é lifetime value. O que significa isso, Rodrigo? É o valor de vida daquela pessoa, tá? Quanto vale aquela vida para aquela pessoa, para mim? Literalmente é isso. Se você for olhar a tradução do LTV, em português é isso. Quanto que vale aquela vida para você? O tempo de vida para você, naquela situação específica, daquele cliente específico. O que é isso, Rodrigo? Não entendi nada. Você está falando para eu matar o meu cliente? Não, não é nada disso, pessoal. Presta atenção. O LTV é quanto aquele cliente vale para você no tempo. Quantas vezes aquele cliente fecha com você de novo. Quantos procedimentos você consegue fazer para o mesmo cliente. Então, vamos supor, num tribunal do júri, você pode fechar o flagrante, você pode fechar a audiência de custódia, você pode fechar a primeira parte do júri, a segunda parte do júri, o plenário do tribunal do júri. Então, esse cliente ele vai ter um LTV muito mais alto para você, porque você vai fechando várias e várias coisas. Imagina uma pessoa, por exemplo, que ela faz importação de mercadorias e vira e mexe ela está envolvida em algum procedimento que é confundido com um contrabando, com algum processo que você tem que ficar todo momento atuando novamente. Quanto vale essa pessoa para você? Esse cliente para você ele vai ser mais importante, porque toda hora ele está pagando algo novo para você. Tá? Um cliente que entrou lá numa sonegação fiscal, que vai tirar vários e vários processos, não é um processo só, são 10, 12, 13, 14 processos. Então você tem que entender, primeiro, o LTV médio do seu escritório, tá? Que é quanto vale um cliente para mim dentro do meu escritório na média, e quanto a cada cliente vale para mim na média. Isso tem que ser muito fácil para você. E você faz isso com uma tabelinha, tá? Joga a tabelinha lá, coloca o nome do seu cliente, coloca o procedimento que ele fez com você e o valor. No final, você vai ter, claro que só você tem acesso a essa tabela. Você vai ter quanto vale o LTV, a média, né, do custo daquele cliente, não o custo, mas quanto aquele cliente retorna para o seu escritório. E lá embaixo você vai ter um LTV médio. Então você sabe quanto você pode gastar no seu cliente, com o seu escritório, vamos dizer assim. Pô, eu aumento o meu escritório? Eu chamo uma sociedade? Eu trago um advogado contratado para dentro do meu escritório? Eu amplio ele? Eu trabalho sozinho? Como que o Thiago decide se ele vai ter 5 advogados trabalhando junto com ele ou um só? Como que ele decide quanto cada uma dessas pessoas pode cobrar? Como que ele decide quem vai entrar dentro? Ele precisa ter essas duas informações no mínimo. Qual que é o custo de aquisição de cada cliente dele e quanto que é o LTV. Quanto cada cliente dele vale no total, no global. Não por procedimento, mas quanto ele vale no global para você, tá? Tendo em vista esses 2 pontos, você vai precificar melhor. Você vai assistir a aula do Thiago com uma outra cabeça. Você vai falar, pô, eu entendi isso aqui. Tá? Se você não tem isso, comece a pensar em fazer isso. Isso é fácil. São 2 tabelinhas, você coloca lá, custo de aquisição, você vai aprendendo, o Thiago vai falar para você 10 mandamentos para você montar essa tabelinha para você lá na imersão. Então você depois vai lá e se inscreve na imersão se você ainda não está inscrito. Não é isso aí, Thiago. Quer completar alguma coisa sobre esse ponto? Não, Rodrigo, é isso aí. É isso aí. Bem interessante. Só lembrando, pessoal, existem, né, aqui o Rodrigo deu, né, 2 nomes para vocês, nomes novos, CAC e LTV,
Mas existem várias premissas e eu fixo 10, que eu chamo de 10 mandamentos para você fixar o honorário advocatício e depois não achar que está trabalhando sem receber o valor devido, para depois você não ficar incomodado quando o cliente te liga de madrugada, te liga no final de semana. A advocacia criminal tem disso, eu atendo meus clientes todos os dias e a qualquer horário, porque isso está englobado dentro do valor do honorário. Então você tem que saber e lembrar, raciocinar disso na hora que está cobrando. Isso é muito importante. Bom, pode falar, Rodrigo. Só mais um ponto que eu queria colocar. Olha como é importante você entender essa questão de LTV e de CAC, né? Vamos supor que você seja um advogado que faça execução penal. Provavelmente, o seu LTV vai ser mais baixo, o seu CAC, às vezes é mais baixo, às vezes é mais alto, tá? Que depende do tempo que você tem que estudar dentro do processo, depende do deslocamento até o presídio, quão longe esse presídio é, se o cliente for... Alguém até perguntou aqui antes, como é que eu faço para mudar o meu cliente de estado no presídio? Se o seu cliente mudar de estado, como é que vai funcionar isso? E outra coisa diferente é você atuar num processo de júri. Processo mais complexo, você tem menos clientes, o LTV é muito maior, o tanto de horário que você tem que despender dentro de um processo é muito maior. Então, isso que o Thiago tá falando tem que passar por esse cálculo, tá? O LTV chama Lifetime Value. Quando você for profissionalizar, se o seu escritório bombar e explodir, você chamar alguém de fora, do administrativo para entender isso, essa pessoa sabe o que é LTV. Então, você tem que ter esse conceito, tá? É legal a gente trabalhar com os nomes corretos. Por mais que eles sejam difíceis, é legal a gente trabalhar com o nome correto, porque é assim que se trabalha dentro de tudo, tá? Vamos supor, você quer anunciar, você quer fazer um vídeo seu anunciando esse vídeo lá no YouTube ou no Instagram aqui e fazer uma estratégia de marketing. Você vai gastar lá R$5.000 por mês para falar, ou então você quer colocar o seu nome lá no Jus Brasil para aparecer em primeiro lugar, ou enfim, qualquer lugar no Google. Cara, o LTV vai ser importantíssimo para você, né? E principalmente o CAC. Você tem que saber quanto é que você está pagando para cada um daqueles clientes entrarem no seu escritório. Isso vai aumentar o custo de publicidade aqui. Só queria complementar, então, essas duas informações, que o tempo que você gasta com o seu cliente tem que estar nesse ponto. Se você é uma advocacia de alta rotatividade, vamos supor que você faz... eu não vejo nenhum problema em fazer isso, tá? Você faz, por exemplo, uma advocacia de correspondência. A advocacia de correspondência, o LTV é baixíssimo e o CAC tem que ser baixíssimo, tá? O custo de aquisição de cada cliente seu tem que ser lá embaixo, porque você trabalha no mínimo que dá para trabalhar, senão você vai ter prejuízo. Então você tem que entender, para eu girar, eu sou um advogado audiencista, eu só acompanho a audiência, eu ganho 50 por audiência. Tem alguma coisa errada com isso? Cara, se você consegue ter um giro, fazer 10 audiências por dia, você faz R$500 por dia. Não tem nada errado com isso. Só que você tem que entender que, para você fazer isso, você vai demandar o seu tempo. Então, se uma audiência gasta 10 horas, compensa você fazer uma audiência de 10 horas por R$50, aí você põe na ponta do lápis e você vai ver que você está cobrando menos de 50 centavos a hora trabalhada. E aí não vai valer nunca a pena para você fazer isso. Só que esse é um conceito um pouquinho fora, né? Porque direito criminal você nunca pode delegar uma audiência para um correspondente, né? Pelo menos essa seria a dinâmica processual de alguém top. Mas enfim, só para vocês entenderem como está tudo ligado aqui dentro do seu pensamento sobre o seu escritório. Não se espera que o advogado criminalista delegue audiência para ninguém, né? Bom, pergunta do João Fernando Osório, uma pergunta mais aqui, menos prática. Lembrando, gente, qualquer dúvida, tá acompanhando aqui, tem 120 pessoas, manda aqui a tua pergunta pra gente, mas não manda aqui nos comentários. Do lado do comentário tem um balãozinho, já coloquei aqui um balãozinho com uma interrogação. É só mandar ali, que aí eu consigo fixar a tua dúvida aqui para todo mundo ver, pra gente poder responder. Vou ler pro Rodrigo, porque ele não tá enxergando. A ANPP em queixa. O querelante pode propor cláusula indenizatória? João, primeira coisa é que ainda está sendo discutido pela doutrina e pela jurisprudência várias questões sobre o ANPP. E uma delas é essa, né? A quem pertence a legitimidade, quem é a parte legítima para oferecer a proposta do acordo de não persecução penal nas ações penais privadas. Por quê? Porque se a gente for pegar na doutrina, o próprio Auri Lopes Júnior vai ensinar isso, vai explicar isso, a ação penal é sempre pública. A ação penal é sempre pública. A iniciativa, que em alguns casos é delegada para a própria vítima, para o próprio ofendido. Então, existe uma corrente doutrinária que entende que mesmo nos casos de ação penal privada, quem teria legitimidade para oferecer o ANPP, assim como já acontecia no juizado, nas ações penais privadas, para oferecer a transação penal, é o Ministério Público. É o Ministério Público, tá? Então, vamos lá, com muito cuidado, né, responder essa tua pergunta. Se você ofereceu a queixa-crime, já vi, Rodrigo, se você ofereceu a queixa-crime e te intimaram
para propor o acordo de não persecução penal, aí sim, beleza. Você pode propor nas cláusulas aquilo que você entender de direito. Por quê? Porque o ANPP, e aqui eu estou pensando como advogado, né, da vítima, óbvio que como advogado do réu eu sou completamente contra essa abertura que o ANPP dá, mas o ANPP, se você olhar, Fernando, lá no artigo 28A, no parágrafo, nos incisos, lá onde ele coloca o inciso 5, ele coloca assim, ó, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público. Aí é o ponto que eu digo, se eles vão entender se o querelante pode ou não colocar alguma cláusula que não esteja prevista em lei. Mas essa cláusula que você falou, ela está prevista em lei. Ela está prevista em lei. Porque está no inciso 1, olha lá. Reparar dano ou restituir a coisa à vítima. Beleza? Então essa cláusula indenizatória, ela é a primeira possibilidade de cláusulas no acordo de não persecução penal. Está lá no 28, inciso 1. Beleza? Está lá no 28A, inciso 1. Só para agradecer aqui a doutora Ana Souza Lopes, que colocou aqui, ó, comprei o curso do Thiago, super indico, valeu, Ana, tá? Lembrando para vocês, semana que vem, quarta imersão formando criminalistas, lá na imersão eu explico como é que é o curso avançado, com vários modelos de peça, com banco de teses, com aulas falando sobre todos os temas. Então não perde, porque já é um curso gratuito a imersão. Lá eu já entrego mais de 8 horas de conteúdo, material didático. Eu duvido algum curso gratuito que te dá 8 horas de conteúdo de forma gratuita e ainda te entrega material. Então se inscreve na imersão, beleza? Rodrigo, tem alguma coisa para falar sobre isso da queixa-crime? Que agora bombou as perguntas aqui. Tenho mais de 10 perguntas para vocês. Show, tem sim. Primeira coisa que você falou, Thiago, muita gente não sabe. E quando faz algum procedimento no juizado, vai lá com a assistida, tal, com o cliente, com a cliente, e está propondo uma queixa-crime, chega o promotor e oferece a transação penal. E aí o advogado fica perdido, porque ele não sabe que tem discussões ainda sobre isso, mas normalmente os promotores oferecem transação penal, mesmo o processo sendo de queixa-crime. Então ele vai lá, oferece, a pessoa não quer aceitar, e eles acabam oferecendo ali a transação, e o advogado fica meio perdido nessa hora, não sabe se ele pode falar que está errado, não falar nada, o processo vai acabar acabando de qualquer forma, porque a pessoa aceita. Mas o que eu queria lembrar se você quer fazer um NPP com o seu cliente, num caso de queixa-crime, independente de que área você está, se você está pela vítima ou pelo réu, lembra que queixa-crime são processos que são disponíveis. Eu estou trabalhando com o direito da pessoa que ela é disponível. Ela pode escolher se ela quer entrar com a queixa ou não. Então, qual que é o primeiro momento processual que vai acontecer numa queixa-crime? De audiência. É a composição civil dos danos, tá? Então, todo o processo de queixa-crime, no início, o juiz vai tentar fazer a conciliação das partes. Ele vai perguntar, olha, vamos fazer uma audiência aqui para conciliação, vocês não querem entrar num acordo, fazer a composição civil dos danos e terminar com este processo? Então, a maioria dos processos de queixa-crime, ele vai acontecer esse momento. Inclusive em violência doméstica, Rodrigo, inclusive em violência doméstica, tá? A gente tem feito, apesar de terem correntes que falam que é impossível fazer acordo em processo de violência doméstica, a gente tem feito em todas as queixas-crimes esse momento de tentar, através de um acordo, a desistência da queixa-crime por parte do autor e o encerramento do processo, através de uma composição civil dos danos. Olha, fica combinado que ele vai pagar a título de dano, isso, aquilo. O que seria isso? Um ANPP melhorado. Por que um ANPP melhorado? Porque você inibe a ação cível, a pessoa não pode mais propor nenhuma ação civil, e você, ao mesmo tempo, acaba com a ação criminal. Então você leva 2 em 1. No ANPP vai inibir a ação civil? Muito pelo contrário, né? Vai entrar naquela discussão. A confissão dentro do ANPP vale depois como prova no processo civil? Sim ou não? Aí vai ter aquela discussão, que a gente vai brigar para que isso não vale, para que isso não tenha efeito nenhum, não houve um processo, enfim, das mais diversas razões aí. Só lembrar vocês, então, desse ponto. Para quem quer fazer NPP em queixa-crime, pode se utilizar desse recurso, que é a composição civil dos danos dentro aí dos processos de queixa. Bom, próxima pergunta aqui de novo sobre honorários. O tema de honorários é um tema que a galera está adorando falar, estou ficando muito feliz com isso, porque já disse, né? É a primeira aula da nossa imersão, é a aula que eu vou falar sobre honorários. E aí o Alisson fez uma pergunta. E com relação, acho que ele ficou inspirado no Rodrigo, que falou de CAC, de LTV, e com relação à taxa de manutenção do processo. Isso costuma se aplicar na área penal? Olha só, Alisson, olha que pergunta interessante. Por um tempo, a OAB, e há decisões, eu me lembro da OAB de São Paulo, já chegou a entender que essa taxa de manutenção de contrato não seria lícita. Mas é porque ela era colocada em contratos de grandes escritórios como se fosse uma taxa de manutenção com despesas
que seriam despesas do próprio escritório, e não como um valor de honorários pago mensalmente, tá? Você pode cobrar esse valor de honorários mensalmente e chamar ele de taxa de manutenção, chamar do que você quiser? Pode. Isso se aplica à advocacia criminal? Sim. E se aplica muito, por exemplo, para aquele advogado criminalista que acompanha a execução penal. Talvez aqui seja um ambiente onde ela mais se aplica. Para você acompanhar a execução penal de um cliente, normalmente os advogados cobram ali uma taxa de manutenção. Às vezes, só a taxa de manutenção para administrar toda a execução penal, sabendo que vai ter meses que vai ter 2, 3, 4 pedidos, e às vezes, se esse pedido for indeferido, algum recurso, e sabendo que vai ter meses que você nem vai ter pedidos a ser feitos se a execução penal estiver redondinha, caminhando bem. Nessa taxa de manutenção, você já pode colocar também que está incluído você fazer, sei lá, de 3 a 4 pedidos e um recurso por mês. Se passar disso, o cliente vai ter que te pagar um valor a mais. Está incluído nessa taxa de manutenção visitar ele uma vez ao mês para saber se está tudo certo com ele na penitenciária, se ele precisa de algo novo, ou visitar ele a cada 15 dias para saber se aconteceu algo diferente na penitenciária, se ele está fazendo uma remissão de pena e você não está sendo informado, algo do gênero, tá? Então pode sim. E, Thiago, em processos criminais contenciosos, aquele réu que está respondendo a uma ação penal, eu posso colocar a taxa de manutenção? Sim, também posso colocar a taxa de manutenção. Ou você pode tratar como se fosse uma taxa de manutenção o teu próprio honorário de forma parcelada, mostrando para o cliente que aquele processo, em regra, pelo que você já conhece, isso é muito fácil para quem atua muito na área criminal e tem processos em todas as varas criminais da sua cidade, para onde você conhece o juízo, e se você não conhece, não tenha medo de perguntar para algum colega advogado criminalista, não tenha medo de ligar para perguntar na Defensoria Pública, para perguntar, e aí, nesse juiz aí, nessa vara, quanto tempo tem durado normalmente um processo criminal para que você possa distribuir isso? E é importante ter esse cuidado. Talvez essa seja a maior dica sobre taxa de manutenção. Às vezes o advogado cobra a taxa de manutenção achando que aquilo vai dar bom para ele no final e que ele vai conseguir ganhar bem a partir daquela taxa de manutenção, só que ele não conhece o juízo, a vara onde está tramitando aquele processo, e às vezes ali é uma vara criminal que o juiz toca o processo em 4 meses, em 5 meses. Já vi isso acontecer. E o processo se acaba muito antes do que você pensava, e acabou que aquela taxa de manutenção não compensou o teu trabalho. Então, a taxa de manutenção tem que sempre ser um plus, e nunca pagar o seu honorário. Isso é algo que eu vou te explicar melhor na primeira aula da imersão, mas pense sempre que na advocacia criminal, a entrada, o primeiro pagamento, tem que pagar ou toda a atuação, sua atuação no caso, ou se não for possível, tem que pagar pelo menos todo aquele teu trabalho inicial. Porque ou parcelado ou a manutenção pode acabar não acontecendo da forma que você espera. Fala, Rodrigo. Não, eu falo, a primeira parcela que você vai receber tem que pagar o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Se não pagar o custo de aquisição do cliente, você está trabalhando no vermelho já, não tem como. E lembrar que parcelamento aí é difícil. E, Thiago, falando um pouco sobre essa questão que você trouxe agora, do que você estava falando, peraí, que deu um branco aqui, eu fui falar do CAC, sumiu. Eu falei que a taxa de manutenção pode acabar não pagando o trabalho dele se o processo for rápido demais. Beleza, E o contrário também, pessoal. Lembrar que uma das teses que você pode utilizar dentro do processo, e não tem nada de errado com isso, às vezes eu vejo as pessoas endemoniando a prescrição penal. A prescrição penal, ela é um dos pontos dentro do processo. Ela é uma das teses possíveis para você levantar dentro de um processo. Então, como o Thiago falou, antigamente, aqui na violência doméstica, um processo eu tinha decorado. Ele demorava 2 anos para ser marcado a audiência. Então, quando a gente fazia a resposta à acusação, aquele processo ele demorava 2 anos para pautar. Hoje não demora mais tanto assim, demora menos. Mas, presta atenção, que se for redesignada uma vez essa audiência, se for insistida uma perícia dentro de um processo, se for tentada alguma prova diferenciada, a possibilidade de prescrever aquele processo específico era muito grande. Tá? Então, o que acontecia? Muitos processos prescreviam. O que eu quero dizer com isso? Imagina você tendo que receber ligação do seu cliente durante 2 anos, uma vez por mês, pelo menos. Se você tem 30 clientes nessa situação, você começa a montar uma carteira, imagina que pelo menos uma vez por dia, cada um desses clientes vai te ligar. Se esse processo demora 3 anos, e às vezes esse processo vai prescrever, vai chegar no máximo, e eu estou falando de violência doméstica, que é rápido. Imagina um processo demorado, que demora 5, 6, 7, 8 anos, e você não pensou em uma manutenção contratual. Você vai ter que aguentar esse cliente entrando em contato com você. Se você não entrar em contato com ele, ele vai ficar bravo pra caramba, porque ele vai falar, meu advogado não faz nada, não fala pra mim o que tá acontecendo. Então, assim, tudo isso o Thiago vai te explicar.
lá na aula, né? Esse cuidado que você tem que ter de entrar em contato com o seu cliente, de manter o seu cliente sempre informado, ativo, não só de tudo que está acontecendo, mas também de que não está acontecendo nada. Porque a sensação para o cliente que dá é, pô, meu advogado não faz nada no meu processo, porque ele nunca fala comigo. E aí, às vezes, você está entrando todo dia no processo do cara, você sabe na ponta da língua qual foi a última manifestação, você só não comunicou ele. Então, a informação aí ficou pelo meio do caminho, e seu cliente acha que você é um péssimo advogado, mas por que você não explicou para ele direito o que está acontecendo? Tá? Então, sempre dá prazo para ele. Olha, eu vou entrar em contato com você de novo daqui a um mês. Pode ficar tranquilo que um mês muito provavelmente não aconteça nada no seu processo. E se acontecer, eu vou entrar em contato com você para te falar antes do que esse prazo. Mas daqui a um mês eu volto a entrar em contato com você para essa ou aquela informação. Enfim, então cuidado, tá? Porque às vezes o processo vai demorar 10 anos. Você está pegando um processo achando que é uma super coisa fechar um processo. Vamos falar o seguinte, você fechou um processo há 5 anos atrás, antes da pandemia, quando o dólar estava R$3. E você achou um puta negócio fechar um contrato desse por 3 mil. Processo inteiro. Atuação até a sentença. O processo dura até hoje. Hoje, o dólar está 5 e pouco. Ou seja, a inflação mais que dobrou o custo das coisas. E você ainda está com aquele valor lá atrás, sem reajuste nenhum. E já recebeu e está tendo que atuar num processo que vai dar prejuízo para você lá na frente, né? Então, só para você ficar ligado nesses pontos. Isso aí que você falou é muito interessante, Rodrigo. Tem que pensar com a cabeça lá na frente. Então, por isso essa taxa de manutenção às vezes seja importante, às vezes ela seja interessante, sim, para a maioria dos casos que você vai atuar. E aí, algo que eu sempre falo quando eu estou tratando sobre gestão de escritório e etc., e isso vale para quem está começando e para quem já tem um tamanho um pouco maior. Se você está começando agora, você tem poucos processos, você tem possibilidade total de fazer uma administração diária dos seus processos. Pô, eu lembro até hoje, quando eu estava começando, que eu tinha, sei lá, 10 processos criminais, eu entrava nesses 10 processos criminais todo dia. Dava tempo. Eu podia entrar em todos os processos criminais para ver o que tinha de andamento. Hoje em dia, eu não tenho mais essa possibilidade, por conta do tamanho do meu escritório. E aí eu já tenho a possibilidade de ter no escritório uma pessoa que faz um serviço de controladoria jurídica. A gente tem no meu escritório, é a Natália, que é minha esposa, inclusive, ela é a controller do nosso escritório, ela faz essa parte administrativa de gerenciamento de processo. E a gente tem, em todos os tribunais, algo chamado como sistema PUSH, P-U-S-H, vocês devem conhecer, né? Se você é advogado e nunca ouviu falar do sistema PUSH, acorda, coloca no Google aí, e tenha o sistema PUSH em todos os tribunais que você tem processo. Por quê? Porque ele me informa da movimentação do processo. Eu fico sabendo de um prazo aqui no escritório antes do prazo vir. Eu já consigo programar com a minha equipe, não tem risco de eu ser pego de surpresa com 4, 5, 10, 20 prazos na mesma semana. Porque eu já consigo me antecipar sabendo, olha, na semana tal vai bombardear, vai explodir um monte de prazo, porque o sistema PUSH já me informou antes de ter a publicação, às vezes. E quem olha isso é a minha controladoria jurídica, e já me passa isso. Isso é muito importante, por quê, Thiago? Isso é muito importante porque eu consigo entrar em contato com o meu cliente quando tem algum andamento do processo e avisar ele antes. Porque o teu cliente tem um processo só, você não. E aí você se mostra como um advogado interessado, diligente, que controla o processo e que tem conhecimento. É difícil acontecer de algum cliente falar para mim, doutor, teve uma movimentação lá no processo. O mais comum é que eu avise ele, teve uma movimentação no processo sem ele nem ter visto. Porque eu aviso, às vezes, já no dia seguinte que houve essa movimentação, porque a minha equipe me passou essa situação, tá? Então isso é muito importante, eu coloco isso no contrato. Olha só, vocês aprenderam a precificar isso. Lá nas cláusulas do meu contrato, eu vou falar melhor isso na primeira aula da imersão, mas eu tenho lá tudo que eu vou fazer. E uma das coisas que eu vou fazer é acompanhamento diário. Que advogado que promete acompanhamento diário para o cliente? Eu não prometo resultado, e eu sempre vou dizer isso, mas eu prometo acompanhamento diário. E eu, de fato, faço esse acompanhamento diário que está lá no processo, sempre avisando o cliente. Beleza? Rodrigo, eu estou travando para você? Um pouquinho só. Fato aqui, Thiago, que é legal o pessoal explorar, por exemplo, você pode utilizar algum desses índices. Não sei se isso é permitido pela tabela da OAB, aí o Thiago vai poder até, se ele souber, falar melhor, mas às vezes você pode falar, por exemplo, do GPM. Fala, olha, o que é a minha taxa de manutenção de processo? É o valor global recalculado pelo GPM a cada mês, tá? Cada mês que a gente precisar acompanhar seu processo, recalcula ali. Não sei se é interessante ou não. Você tem que entender que é uma forma que você pode olhar se isso compensa para você. É fácil você explicar para o cliente que o IGPM é um valor que atualiza monetariamente a perda monetária, né? E você vai explicar para ele, olha, se eu precisar tirar um xerox, se eu precisar ir até o fórum, o estacionamento que antes era R$2, agora passa a ser 10. O estacionamento que a coxinha lá na frente do negócio que era R$1, hoje em dia é 8. Então, assim, é bem mais caro o custo para eu mandar alguém lá. A pessoa que eu contratava antigamente para fazer uma diligência para mim ir até o fórum,
Se eu não consigo despender do meu tempo para isso, hoje é outro. Ah, mas hoje tem um processo digital. Mais um ponto. Então, por isso que é importante você conhecer o CAC, tá? O custo de aquisição do cliente é muito importante, até para você jogar isso no tempo. Para você ter esse valor no tempo, para você entender quanto que vale aquele cliente para você, quanto que eu tenho que cobrar daquele cliente, qual que é o custo para eu adquirir um cliente daquele. Com o tempo, você já fez 15 processos? Entenda uma coisa, as coisas viram padrões, tá? Elas são padrões. Então, normalmente, os seus 15, 20 processos que você já atuou, vai ter um padrão de valor que vai ser o custo que você tem pelo aquele cliente. Então, você tem que pôr, que nem o Thiago falou, vou olhar o processo dele todo dia. Tá, eu tenho que pagar uma pessoa que vai ficar disponível para entrar em cada um dos processos todo dia, para anotar dentro de uma tabela, não teve movimentação. Ou teve movimentação tal, falar com o cliente. E aí, quando tem falar com o cliente, eu vou ter que ir lá entrar em contato com esse cliente. Então, quanto custa esse sistema que eu montei para mim? E é isso que é o valor que você tem que cobrar dele. Tá? Senão você vai trabalhar no prejuízo. Esse é o cuidado que você tem que ter aí. Mais alguma pergunta, Thiago, para a gente poder... Uma última para a gente finalizar, Rodrigo, que ela tem a ver com algo que eu vou falar hoje à noite com o pessoal na live. Pergunta do Charles Souza. Como proceder diante da leitura que o Ministério Público faz no depoimento do policial em audiência? Charles, olha só, vai depender do caso. Isso depende muito do juiz. E aí, por isso é importante você conhecer quem é o juiz, quem é o promotor do caso. Eu aqui na cidade onde eu atuo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu já conheço quem que é o promotor que na audiência só lê o depoimento do policial e aqueles que de fato fazem perguntas para que o policial traga algo novo. E também conheço a posição do juiz. Se é um juiz que eu sei que ele acha que essas perguntas são perguntas de ratificação e não lhe convencem, não lhe traz nada novo, eu deixo o pau torar, na linguagem mais simples. Deixa o promotor ficar lendo. Por quê? Porque eu percebo que até o juiz não está nem prestando atenção, porque ele vê que o promotor não está trazendo nada de novo, que o policial só está repetindo o depoimento dele ou confirmando o depoimento dele, e que ele, juiz, para isso, meramente leria o depoimento do policial. Então ele meio que não liga para o que o policial está falando ali nessas perguntas de ratificação. Agora, se é um magistrado que você sabe que condena com aquela prova ratificada, aí é importante você insurgir no momento e dizer que a promotora pode até ler o depoimento para ela e fazer perguntas com base no que ele falou na delegacia. Mas ela não pode ler o depoimento para ele, porque daí ela estaria entrando naquela ressalva de que a testemunha não pode ler, que está lá no artigo, deixa eu pegar aqui, 204, parágrafo único do CPP, que diz assim, ó, não será vedada a testemunha breve consulta a apontamentos. A testemunha pode consultar apontamentos, mas ela não pode trazer o depoimento por escrito. Quando o promotor só lê para a testemunha ratificar, isso é um depoimento por escrito, praticamente, tá? Tem jurisprudência do STJ sobre isso, só que esse, Rodrigo, é o tema da segunda aula da imersão. Segunda aula da imersão formando criminalistas, eu falo tudo sobre audiência, da audiência de custódia até a audiência de instrução, jurisprudência, dispositivos legais, como que você atua numa audiência de forma infalível. Essa aula chama Terror da Audiência. Você vai virar o advogado criminalista que é o terror da audiência depois da segunda aula da imersão. Então, não perde, se inscreve. E hoje, viu, Rodrigo? Hoje não é a única live que eu vou estar por aqui. Tem um monte de coisa no escritório, mas às 9 horas eu volto aqui pro Instagram para vocês. Acho que devo estar no escritório ainda às 9 horas da noite hoje, para falar sobre prisão em flagrante. Seu telefone tocou. E aí? Você, advogado criminalista, teu telefone tocou, algum cliente, algum familiar ligando para você, dizendo que alguém está preso em flagrante precisando de você. Você sabe o que você tem que fazer? Passo a passo para atender um flagrante? Eu vou te falar tudo até o momento que você pisa na audiência de custódia, da hora que o teu telefone tocou até o momento que você pisa na audiência de custódia, o passo a passo para atender numa prisão em flagrante, hoje às 21 horas, tá? Já eu vou colocar aqui no meu Stories uma contagem regressiva para você clicar ali e agendar para não perder. E se você quiser, também no meu Instagram, já tem lá uma postagem no feed, onde você pode clicar para que o Instagram te avise, te chame na hora que for começar a nossa live. Beleza? E se você ainda não fez a inscrição, corre lá no perfil. A gente está na última semana antes da nossa inscrição, então corre lá. Esse ano tem muita coisa diferente. Você vai ver que dentro da plataforma você pode responder perguntas, para ganhar prêmios depois, vários prêmios nessa nossa imersão, cursos gratuitos, inclusive prêmio em dinheiro. Então não fica de fora, é na semana que vem, do dia 2 ao 5 de maio. Eu espero vocês e já estou me despedindo. Valeu, Rodrigo, obrigado por hoje. Palavra com você. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Vocês sabem que quem fica aqui até o finalzinho, das pessoas que esperam firmemente, ou você que está entrando aí agora,
vai receber uma super bomba sobre esse assunto, que eu acho que é uma das coisas mais importantes e que pouca gente presta atenção, tá? As pessoas, elas prestam muita atenção se o promotor vai falar para o policial ler ou não aquele depoimento. Mas elas não prestam tanta atenção se isso ficou gravado lá na audiência de custódia, lá na audiência que você está participando de instrução. Tá? Porque muitas vezes o policial chega e ele já fala antes do início da gravação, presta atenção no que eu vou falar agora. Antes do início da gravação, o policial já chega e já fala o seguinte: doutor, eu não lembro de nada desse processo. E aí o juiz não começa a gravar. O promotor fala: doutor, o senhor pode mostrar o depoimento para ele ler? O juiz fala: posso. Você vai levantar sua mão. Vai falar: não, doutor, não pode, porque ele não pode, só pode constar apontamento. O juiz vai falar: doutor, eu entendo que ele pode, assim como ele poderia ter feito antes, consultar aqui a ocorrência dele e depois ele responde aquilo que ele lembra. E aí acontece o quê? O policial tem todo aquele contato, aí sim abre a gravação, o promotor fala a palavra está, o juiz fala a palavra está com o promotor, e o promotor começa: no dia tal do tal, houve uma apreensão de droga, o que o senhor lembra? E o policial começa a discorrer lindamente sobre tudo o que aconteceu. Qual que é o maior cuidado que você tem que tomar nesse momento? Simples. Você tem que estar gravando todo esse início da audiência, ou pelo menos pedir para que o juiz faça isso. Excelência, só um minuto. Já começou o depoimento do policial? O juiz vai falar: não, ainda não, doutor. Por quê? Aí você vai falar assim: porque o policial acabou de dizer que não lembra de nada, e isso é importante ficar registrado na oitiva dele. Quando o promotor pedir para que ele leia o depoimento, você tem que levantar a mão aí sim e pedir: excelência, se eu sou contrário a que isso aconteça, tá? Por conta do item tal. Se isso acontecer, vai dar uma nulidade do depoimento dele na visão da defesa. Então, exatamente por isso eu vou pedir para que não aconteça. Mas, caso seja permitido, que se abra então a gravação desde o início da oitiva. Para que fique registrado o momento que o policial leu o depoimento, por quanto tempo ele leu o depoimento, para que eu possa depois, claro, manifestar contrário a isso. Como eu já disse para Vossa Excelência, eu entendo que isso é uma nulidade processual e ela vai ser arguida no momento adequado. Ela já está sendo arguida aqui e vai ser arguida no momento adequado, já que Vossa Excelência deixou que acontecesse essa leitura de depoimento. Então, o que é o importante aqui? Você registrar como foi feito. Porque quando chegar lá em cima, no tribunal, o que o tribunal vai falar? Não houve prejuízo dessa sua nulidade. Não houve prejuízo do policial ler o depoimento dele. Agora, imagina o policial falar: excelência, eu não lembro de nada do que aconteceu neste processo. Aí o promotor fala: então deixa ele ler a ocorrência dele inteiro. Ele lê a ocorrência dele inteiro, aí ele lembra de tudo. E aí qual que é a grande sacada? Você fazer perguntas fora do contexto que está no boletim de ocorrência. Você olha o boletim de ocorrência e pergunta as coisas fora do contexto. Porque o policial vai falar: nossa, eu não sei o que, tal, isso, aquilo. Tudo que está no boletim de ocorrência. Aí você pergunta uma coisa que está fora. Olha, você acabou de dizer pra gente que quando você chegou, vocês foram direto no quarto, né? Sim. Quantos cômodos tinha a casa? Ah, doutor, aí eu não vou conseguir me lembrar. Por que o senhor não se lembra de quantos cômodos tinha a casa? Ah, porque faz muito tempo, né? E como que o senhor consegue se recordar que o senhor foi lá no quarto? Ah, porque eu li a ocorrência. Então, só pra gente deixar registrado, tudo que o senhor lembra foi porque o senhor leu o que estava na ocorrência. Sim. Fora do que está na ocorrência, o senhor não consegue falar nada. Não. Então, fechou. Pra mim tá ok. E beleza. Não tem mais nenhum problema. Tá ótimo. É isso aí. Dá para perguntar de frente para trás, dá para, aliás, de trás para frente, dá para você perguntar detalhes, arrancar o máximo de não sei, o máximo de não lembro, dá para você perguntar onde é que esse policial estava no momento da ocorrência, porque às vezes ele era um motorista e nem acompanhou, por exemplo, a busca domiciliar, nem acompanhou a busca pessoal que foi feita na pessoa. N perguntas, aliás. Na aula 2, viu, Rodrigo, da imersão, eu tenho lá um momento, quando eu estou falando sobre audiência, que eu falo especificadamente sobre oitiva de policiais. E aí eu vou dar todos os detalhes para vocês, todas as dicas. Beleza? O Rodrigo já até quase que adiantou alguma delas, mas eu interrompi ele aqui para ele não dar todas as dicas que eu vou dar nessa segunda aula sobre a oitiva de agentes policiais. Beleza? Bom, acho que era isso. Obrigado por hoje. E lembrando que eu volto aqui às 9 horas da noite. Você não vai estar fazendo nada às 9 horas do horário de Brasília, então vem aqui para me acompanhar, que eu vou falar sobre prisão em flagrante. Tudo, passo a passo, da hora que toca o teu telefone até a hora que você vai sentar na audiência de custódia. Obrigado, Rodrigo. Valeu, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.